Vida Longa CBN. Um em cada 5 norte-americanos, ou seja, mais de 50 milhões de pessoas, convivem com algum tipo de dor crônica, de acordo com as últimas pesquisas divulgadas por um Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Aqui no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a situação não é diferente. São mais de 60 milhões de pessoas às voltas com o mesmo problema. E segundo especialistas, tal condição pode levar, inclusive, a um quadro de depressão. E, para piorarem, no envelhecimento, é considerado normal que o idoso sinta dor, comprometendo sua qualidade de vida? Não é normal não, viu? Nós vamos conversar agora com o médico Carlos Marcelo de Barros. Ele é anestesiologista, especialista em cuidados paliativos e tratamentos intervencionistas de dor. Vamos descobrir como tratar a dor aqui no Espírito Santo, hein? Bom dia, doutor Carlos Marcelo. Seja bem-vindo ao CBN Vitória. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Vitória. Doutor Carlos, o que é a dor? A dor, ela existe em termos biológicos para nos proteger, ou seja, para avisar que tem algo errado. Só que, quando essa dor, ela perde essa função biológica, e ela tem uma duração superior a 3 meses, ou menos, quando ela impacta diretamente a vida da pessoa, ela pode ser considerada como a própria doença, que a gente chama de dor crônica, dentro das suas dezenas ou talvez centenas de variáveis que a gente encontra dentro desse universo que é o tratamento da dor crônica. Hoje, por exemplo, você fez a introdução do dado do NCHS. 1/3 realmente dos americanos vivem hoje com dor crônica. Mas o dado mais impactante que nós podemos considerar, que esse mesmo estudo relata que de 7 a 8% da população americana, eles têm a vida diretamente impactada pela dor. E no Brasil, apesar de nós não termos dados tão fiéis, isso não é diferente. Então, nós podemos falar que nós temos de 20 a 30 milhões de brasileiros que têm sua vida diretamente impactada, seja em qualidade de vida, na sua percepção, na maneira que a pessoa consegue se interagir com a família, com a sociedade, com o trabalho, impactadas negativamente, diretamente relacionadas à dor crônica. Qual é a dor mais comum? A maior queixa que chega nos consultórios é a dor de cabeça? Não. As queixas mais comuns, inclusive estatisticamente, são as dores musculoesqueléticas. As dores musculoesqueléticas, a dor lombar, dores articulares, joelho, quadril, ombro, mas principalmente a dor lombar. Tem um estudo da Fundação Bill e Melinda Gates que mostra, por exemplo, que a dor lombar é a principal causa no mundo de dias vividos sem qualidade. Então, em termos de alta incidência, as principais causas de dor são as dores musculoesqueléticas. E com uma previsão sombria para o futuro. Porque nós estamos vivendo mais, então a tendência de ter lesão musculoesquelética é maior, as pessoas se alimentam pior, são mais sedentárias, então nós vivemos mais, mas isso não quer dizer que estamos vivendo melhor. Então há uma tendência clara hoje no Brasil e no mundo do aumento da incidência de dores, principalmente dores musculoesqueléticas. Isso em termos de incidência. Entendido. E aqui no Vida Longa a gente se propõe exatamente a isso, a defender e através das entrevistas a gente tentar chegar aí o mais e melhor. A gente quer viver mais, mas da melhor forma possível, viu, doutor? Eu tenho uma outra curiosidade. Existe uma tabela de intensidade da dor? O que acontece é que assim, a dor é o que o paciente sente. E eu costumo falar para meus alunos, para os residentes, para os médicos que a gente ensina, que a dor, ela é o que a pessoa perde de qualidade de vida. O que você perde. A dor é o que você perde de tempo de vida, de qualidade de vida, que você perde não fazendo as coisas que você gosta, que você perde não vivendo os momentos que você gostaria de viver, não se relacionando com a sua família, não se relacionando no seu trabalho, não tendo uma vida da maneira que você gostaria de ter. E essa intensidade, ela varia o quanto que isso representa para a pessoa. Então, a dor não é só a nossa opção, não é só o estímulo doloroso que chega no cérebro.
A dor é o que a pessoa sente disso, o que isso significa para a vida dela. E isso é extremamente variável. É variável conforme o momento que a pessoa vive e o que isso limita a qualidade de vida dela. Agora, em termos práticos, nós temos uma escala que chama escala visual analógica, que ela vai de Uhum, 0 a 10, uhum. onde o paciente relata qual o nível da dor dele. Onde 0 é dor nenhuma e 10 é a pior dor que ele consiga imaginar na vida dele. Entendido. Mas na vida, a intensidade da dor é o que ela tira de você. Doutor, quem nunca ouviu falar, né? Ah, a dor mais intensa do mundo é a do parto. Aí tem, os homens falam, não, a dor mais intensa não é do parto, é aquela da pedra nos rins. São mesmo as mais intensas ou mais agudas? Não, não. Acho que a dor mais intensa é aquela que o paciente sente e que atrapalha a vida dele. Mas em termos de intensidade, que a gente pode citar na literatura, que são dores extremamente incapacitantes, que aumentam inclusive a taxa de autoextermínio, né, de suicídio entre os pacientes que sofrem. Nós podemos citar, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo. Nós podemos citar, por exemplo, a cefaleia em cluster, né, que é a cefaleia, o cluster headache, que muita gente chama de cefaleia incidental, cefaleia em salvas, né? Nós podemos citar principalmente alguns quadros de dores neuropáticas, né? De lesão em alguns nervos. Então, nós temos aí dores que são realmente muito incapacitantes. Uma dor extremamente incapacitante, seja por intensidade ou seja por só alta incidência, por exemplo, é a neuropatia pós-herpes zoster, né? Que é a neuropatia Hum, pós-herpética, que limita muito a vida do paciente. Você pode uma paciente mesmo me deu o exemplo perfeito que eu considero o que é uma neuropatia pós-herpética. É você ter um ferro de passar roupa quente passando na tua pele 24 horas por dia. Então, ou seja, é isso que o paciente sente. Então, é muito ruim você tipificar uma dor, essa dor é pior do que a outra. Não, a dor, ela é o que o paciente sente, o que significa para ele. Mas algumas dores são conhecidas pela sua alta intensidade, principalmente alguns tipos de dor neuropática, e, como exemplo, a neuralgia do trigêmeo, a neuropatia pós-herpética e algumas lesões nervosas que a gente tem, seja traumáticas ou não. uhum. Quando o senhor falou do exemplo aí do ferro de passar roupa, é a herpes zoster? É a dor da herpes zoster? A neuropatia pós-herpética, sim. Foi o exemplo que o paciente me deu, né? Eu falei, olha, o que que você sente? Olha, doutor, eu sinto como se eu tivesse um ferro de passar roupa quente passando aqui nas minhas costas 24 horas por dia. E são relatos muito verdadeiros. Acho que os pacientes que sofrem dessa enfermidade sabem exatamente o quão limitante, o quão sofrido é. Entendido. Doutor, e hoje como que é o tratamento para a dor? Eu falo que hoje é inadmissível um paciente ter dor, porque nós temos tecnologias, nós temos novos medicamentos, nós temos conhecimento da fisiopatologia da dor. Então você consegue ter alívio, ou uma melhora total, importante, ou pelo menos um alívio para a pessoa ter qualidade de vida, na maioria absoluta dos casos. O que nós enfrentamos no Brasil, principalmente, não é falta de tecnologia, não é falta de conhecimento. O Brasil ele é conhecido mundialmente como um dos países mais avançados no mundo em termos de conhecimento, produção científica e capacidade de tratamento de dor, né? Mas nós temos uma grave questão de acesso, né? Por exemplo, muitos pacientes não sabem que existe um médico com formação específica para o tratamento da dor. Muitos medicamentos não são acessíveis, muitos tratamentos não são acessíveis. Nós não temos o ensino da medicina da dor nas faculdades, seja de medicina ou de outras áreas de saúde. Então, os desafios, eles são enormes, que é uma grande preocupação da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, que é que a gente aumente o conhecimento da população e o aumento do conhecimento dos profissionais também. Agora, o desafio nosso é levar acesso ao tratamento, conhecimento ao tratamento e aumentar o número de profissionais. Se você olhar no site do Conselho Federal de Medicina, nós temos aí menos de 1.500 médicos hoje no Brasil com registro de qualificação de especialidade com área de atuação em dor. É muito pouco pelo tamanho do Brasil e pela alta incidência. Sim, sem dúvida. Doutor, existe dor que não tem remédio? Ou seja, aquela que não cessa nunca, ela alivia, melhora, mas não passa? Eu falo assim, para as dores sempre há algum medicamento. Talvez as dores da alma a gente não consiga tratar algumas vezes, porque não é uma dor que a gente trata com remédio, ou procedimentos, ou bloqueios e por aí vai.
Mas toda dor ela tem ou tratamento ou pelo menos um alívio importante para devolver qualidade de vida para o paciente. Então, hoje, Talvez as os dores da alma aí medicamentos a já gente conseguem, né, pega trazer um pouco de equilíbrio para quem vive, por exemplo, com uma dor crônica. não só medicamentos, né? Hoje as medicações elas estão cada vez mais modernas, cada vez mais potentes, cada vez com menos efeitos adversos, mas nós temos outros procedimentos. Nós temos, por exemplo, os bloqueios terapêuticos, nós temos as radiofrequências, nós temos para casos mais avançados o implante de, por exemplo, de estimuladores medulares, estimuladores de nervos periféricos. Então, assim, há uma gradação da capacidade de tratamento que a gente tem, mas 80% dos pacientes conseguiriam uma boa melhora, tanto da dor quanto da sua qualidade de vida, se eles recebessem uma prescrição medicamentosa correta. E outro aspecto importante do tratamento, principalmente para as dores musculoesqueléticas, é que o principal tratamento é o paciente que faz, né? É o paciente se alimentando melhor, o paciente praticando atividade física, respeitando o tratamento, fazendo o tratamento, por exemplo, com um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, né? O tratamento da dor ele é eminentemente multiprofissional. O paciente se cuidar, né? Então, não adianta nada você prescrever o melhor remédio do mundo, fazer o melhor remédio do mundo, se o paciente não perder peso, não melhorar a dieta, não assumir para si a responsabilidade pela sua saúde, né? Principalmente quando a gente fala de dores musculoesqueléticas. Então, o tratamento da dor ele é um conjunto entre o médico, entre a equipe multiprofissional e entre o paciente, né? Se os três não trabalharem junto, o resultado nunca vai ser o que as pessoas esperam. E não dá para terceirizar a responsabilidade. O paciente ele tem que ser o autor principal o ator principal, perdão. Ele tem que ser o ator principal da sua melhora, né? Principalmente nas dores musculoesqueléticas. Entendido. Doutor Carlos Marcelo, quando a gente fala de dor, né, a gente está aqui no Vida Longa CBN, tratando de viver mais e melhor, a gente já pensa numa população que é adulta, que é até mais idosa. Agora, crianças e adolescentes também sentem dor? Todas as pessoas sentem dor, né? Antigamente tinha-se uma ilusão que, por exemplo, as crianças ou o recém-nascido não sentia dor. Mentira, todos sentem dor e ela tem um impacto enorme durante a vida das pessoas, né? Principalmente, por exemplo, uma criança, né? Eu penso uma criança internada, por exemplo, que tem neonatal, ou crianças que sofrem traumas. O sofrimento de dores intratáveis ou maltratadas durante esse período, elas alteram, inclusive, a configuração cerebral, a maneira que a pessoa interage com o mundo, pode levar a traumas irreversíveis, né? Então, o tratamento da dor ele tem que ser amplo em todos os momentos da vida do ser humano. Entendido. Mas, Inclusive, é um direito, né? É considerado pela Organização Mundial de Saúde hoje um dos direitos humanos fundamentais, né? Ter direito ao tratamento da dor. Isso tem sido ceifado, né? Dos pacientes na maioria dos países, inclusive no nosso. o nosso, isso aí, de que todo mundo tem acesso, inclusive, a esse tratamento terapêutico que é muito disciplinar, multidisciplinar, não é mesmo? É multiprofissional e multidisciplinar. Doutor Marcelo, o senhor também é paliativista, né? Onde que a dor entra aí no atendimento já de medidas paliativas? Olha, a medicina paliativa ela é o ressurgimento da medicina, né, onde você olha para o paciente, e não para a doença. E o tratamento da dor, a medicina paliativa ela foca no alívio de sintomas do sofrimento humano nos últimos meses, semanas e dias de vida. E a dor, talvez ela seja o principal sintoma que aflige o ser humano quando ele tem uma doença que ameaça a vida dele. Então, é fundamental, né, principalmente em doenças oncológicas, que o paciente tenha um tratamento da dor adequado, que ele receba os medicamentos, que ele receba os procedimentos corretos, para que ele possa viver, né, as últimas semanas e dias de vida dele com qualidade, sem sofrimento, poder ali conviver com a família, poder ter uma qualidade de vida nesse momento que é tão difícil para todo ser humano. E como que funciona esse método já paliativista? Esse paciente, ele é controlado da dor, mas ele está consciente? Consciente, consciente. A ideia é que ele se mantenha consciente e com o máximo de qualidade de vida possível, né? Para que ele consiga ter convívio com a família, que ele consiga ter convívio com as coisas que são realmente importantes para ele, que é o objetivo que a medicina paliativa tem, que é devolver a vida para o paciente mesmo nos momentos finais de vida dele, para que ele possa usufruir, né, desses momentos finais de vida sem sofrimentos evitáveis, né, que a gente tem conhecimento e tecnologia para fazer isso hoje.
Entendido. Eu queria lhe agradecer pela participação aqui conosco, Dr. Carlos Marcelo de Barros, médico intervencionista da dor, paliativista, um dos nossos convidados deste sábado. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a CBN e Vitória. Queria mandar um abraço para todos os meus amigos aí de Capixabas e dizer que são ações como essas, né, como a CBN agora acabou de realizar, que vão nos levar a um Brasil sem dor. Esse é um programa da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, da qual tive a honra de ser recentemente eleito o próximo presidente. E é para isso que a gente vai batalhar. Quanto mais conhecimento os pacientes tiverem que há tratamento, há profissionais dedicados a isso, mais os pacientes vão procurar assistência, mais eles vão cobrar das autoridades públicas, vão cobrar dos convênios e vão receber o tratamento adequado. Então, o melhor caminho é que o paciente saiba que existe tratamento, que existem profissionais dedicados a isso e que é inadmissível viver com dor. Muito obrigada mais uma vez. Um bom dia para o senhor, hein? Bom dia, um grande abraço.